Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar Marcel Ligabô. Ele que é geógrafo formado pela USP, climatologista especializado em furacões, reside lá no sul da Flórida e vai nos contar um pouquinho como que é o trabalho dele de informar principalmente a comunidade brasileira que está lá sobre a chegada de furacões. Ele que já tem uma vasta experiência nessa área e ele também tem um canal no YouTube, em outro no Instagram e também um aplicativo no WhatsApp, onde ele avisa, né, ele orienta as pessoas, os brasileiros, da situação daquele furacão. Antes de começar a entrevista, vamos ouvir um pouquinho esse trabalho dele aí. Bom, pessoal, Isaías acabou de ser considerado novamente de furacão, tá? Isso aí já passando 75 milhas por hora, já estão passando 120 km por hora, principalmente no quadrante norte e leste, tá? No nordeste do sistema. Bem diferente do que ele passou aqui na Flórida. Quando ele passou mais ou menos aqui no estado, no litoral, ele recuperou sua força porque diminuiu os ventos cortantes. O furacão Isaías já se aproximou do país e vem preocupando, é evidente, não só os norte-americanos, mas também os profissionais que trabalham, seja na previsão do tempo, os climatologistas e, no caso do Marcel, também os especialistas em furacões. Boa tarde, Marcel. Uma satisfação falar com você. Como que está esse momento aí, dessa presença desse furacão aí que chegou aí no finalzinho do mês de junho, já provocando muitos estragos? Olá, tudo bem? Prazer estar com você. Bom, o Isaías, ele é um sistema que se formou ali na costa do Atlântico, né, na costa ali da África. Ele foi evoluindo, passou pelas ilhas, ali no Caribe, passou por Porto Rico, subiu República Dominicana e margeou aqui a costa da Flórida como tempestade tropical, tá? É uma categoria abaixo de furacão. À medida que ele foi adquirindo melhores condições na atmosfera, ele foi desenvolvendo e algumas horas antes de chegar agora na Carolina do Norte, na noite de ontem, ele chegou como categoria 1, tá? Agora o deslocamento dele é sentido norte e nordeste, então ele já está lá nos estados mais ao norte, de Nova Jersey, de Nova York, onde estão sendo emitidos alertas, né? Principalmente ontem que teve o caso de um tornado na região norte da Carolina do Norte, né? Porque a passagem do furacão gera vários problemas. Um deles é a presença de tornado. Então, esse sistema até amanhã já deva chegar até a parte mais interior do Canadá, mais ou menos na província de Quebec. Agora, como que tem sido a preparação, né, de vocês para a chegada, seja dessa tempestade, mas que depois ela até evolui para um furacão, né? Como que tem sido esse dia a dia aí? Olha, aqui é tranquilo, eles estão acostumados, né? Nós temos aí, todo ano nós temos furacões, em média são 6 todo ano aqui no Atlântico, né? Então, assim, invariavelmente eles ocorrem. Então, assim, a estrutura, né, a defesa civil Olá, aqui, os pessoal, tudo governos bem? são preparados para isso, eles Vamos têm os continuar canais, com eles têm a estrutura atualizações para sobre o isso. furacão Dorian. Então, a população encara de uma forma Continuar um na pouco mesma mais base, mostrando tranquila, os né? Eu mapas. vejo muito aí quem tem o meu trabalho, o temor por parte dos brasileiros, que ou porque não entendem a língua ou porque também não sabem, nunca presenciaram esse fato, né? Mas em si a sociedade americana é mais tranquila, ela se prepara de uma maneira melhor, né, com relação a esses fenômenos, porque eles invariavelmente ocorrem todo ano. Aliás, esse seu trabalho aí, né? Você tem um canal no YouTube e no Instagram, justamente com essa finalidade para prestar informações sobre análises climatológicas, né? Principalmente também para a comunidade brasileira. O pessoal leva muito tempo para se acostumar com essa realidade dos furacões aí, Marcel? Demora porque é o seguinte, porque como a variabilidade deles, da ocorrência dos furacões é muito grande, então tem época que você tem menos, tem época que você tem mais. Então tem época que você tem menos, então você fica menos sujeito a uma área receber um furacão. O que eu quero dizer com isso? Muita gente que mora aqui às vezes há anos, décadas, nunca presenciou um furacão. Dependendo de onde você mora, a época que você veio morar aqui. Então, assim, aliás, é um dos sinais mais complicantes, né? Um dos sinais mais difíceis de lidar aqui são as pessoas que já estão há muito tempo e que sempre falam, não é nada, nunca aconteceu nada. Não, porque eles nunca pegaram direto. E aí eles disseminam, foi aí que eu entrei, né? O pessoal de alguns grupos incentivou
fazer o meu próprio grupo, porque Agora, muita gente dissemina informação não dúvidas correta, óbvio, porque vocês não é da queiram área da tirar pessoa, aqui né? Então ela sai sobre esse falando sistema. coisas que Mas era aquilo que a gente não são estava falando, né? verdade, entendeu? Isso só ajuda a disseminar o pânico, né? Então, assim, eu comecei a criar essas mídias sociais, mas para ajudar a população aqui mesmo. Aliás, aí já é um conforto, principalmente psicológico, porque não deve ser fácil a pessoa se aterrorizar com um furacão próximo e não saber o que fazer, né? A maioria deles não sabe o que fazer. Tá? A maioria deles não sabe o que fazer. Assim, para você ter uma ideia, grande parte dos danos causados por furacão, aí eu estou falando em vidas, né, causado por vidas, são por causa de acidentes ou antes ou depois da passagem de furacão. Então isso é um dado muito interessante, quer dizer, as pessoas se machucam ou por ansiedade antes da passagem de furacão, por exemplo, a gente tem problema no coração e fica muito nervoso com as notícias, não sabe o que fazer. Entendi. Cerca de 80% das mortes antes do furacão são relacionadas a doenças cardíacas. Depois da passagem, a pessoa não sabe o que fazer, sai à noite, em árvores caídas, uma energia elétrica que ainda está funcionando, ela tem Leva um contato, choque. tenta serrar uma árvore, nunca fez isso na vida, tenta dirigir à noite, aí causa, assim, então mais mortes você tem antes ou depois da passagem do furacão do que durante eles, né? Porque durante eles não tem muito o que fazer, né? Agora, aliás, que protocolo tem que ser seguido depois da passagem de um furacão, por exemplo, Marcel? Cada lugar tem o seu. Isso é emitido não pela prefeitura, tá? Aqui é diferente, tá? Não é pela prefeito e nem pelo governador. Isso é dado pela polícia. A polícia tem sua estrutura, então eles têm a forma de agir deles. De cada local segue um padrão, né? Mas geralmente se causa danos, tem falta de luz, aí eles dão o curfew, que é o toque de recolher, 8, 9 horas todo mundo em casa, tá? Porque a polícia não consegue assegurar, né, dar segurança a toda a população. Então, 8, 9 horas você tem que estar em casa, o curfew, né? Então, assim, é lógico, as pessoas podem andar nas ruas, né, sem problema nenhum. Também é porque a polícia ainda usa o bom senso nessa hora. Tem muita gente que está ou trabalhando na reconstrução, né, tem, assim, logo com a passagem do sistema, as companhias de energia elétrica já estão com os caminhões aqui. Inclusive, eu fotografei aqui na região, mesmo ele não tendo passado com intensidade aqui, centenas de caminhões já da energia, companhia elétrica, já no estacionamento, já andando pela cidade com qualquer emergência, né? Então, assim, lógico que as pessoas andam na rua de carro porque elas precisam ir, vir, né? Então, essa liberdade não é tolhida das pessoas. Porém, você tem que justificar, se você for parado, porque você está na rua, sendo que você não deveria estar. Se você está a trabalho, não tem problema nenhum. Tá? Então, a polícia usa do bom senso também. Agora, Marcel, por exemplo, na região que você está agora, se o Isaías passasse e destruísse essa casa onde você está, em quanto tempo ela seria reconstruída? Em quanto tempo você teria que ficar em um abrigo? Não, ela não seria destruída, tá? Porque aqui os blocos, né, que a gente faz de concreto são maiores que até aí do Brasil. Isso aqui segura, tá? O que não segura é casa de madeira. As casas móveis tem muita gente, somente brasileiro, que mora porque é mais barato. Aí tem problema, porque é madeira. Tá? Então eles têm que sair. Quando a gente tem um alerta de furacão, quem tem casa móvel é obrigado a sair. É mandatory, que a gente fala, né? É obrigado, você tem que sair. Entendeu? Porque vai acontecer desastre, não tem como. Agora as casas em si, os prédios seguram. Tá? O grande problema do furacão, viu, Renato, não são os ventos. Tá? É a água. 90% dos danos de morte são relacionados com água, não com vento. Esse é o grande problema. Tá? Aí que eu entro de tentar informar a população. Tá? Por exemplo, quem mora no litoral sofre com ondas de elevação momentânea do nível do mar. Assim, por exemplo, eu tenho um colega que, para mim, é o maior caçador de furacões aqui nos Estados Unidos, o Mark Sudoff. Ontem ele deixou uma câmera ali na Carolina do Norte, que ele trabalha nesse monitoramento, né? Eu ajudo ele também, dessas tempestades. E uma das câmeras, né, que ele colocou acima, numa casa assim, em frente ao mar na Carolina do Norte, foi levada pela força da água do mar. Ali ela deve ter subido o mar ali uns 6, 7 metros, no categoria 1. Tá? Então, assim, imagina o mar como se fosse um tsunami. Tá? Ele pode levantar até 10, 12 metros temporariamente o nível do mar. Então, assim, a água aí você não segura. Entendeu? Vendo a água já não. Porque lembrar que um metro
um metro quadrado, um metro cúbico de água pesa 1 tonelada, né? Então, assim, imagina o ar, a água, o mar Ela entrando com a lança a força das ondas. pessoa com uma distância muito grande, né? Não, mata, não é que lança, Mata, mata. mata Leva mesmo. carro, leva carro, leva casa, o que tiver pela frente, água, a pressão da água é igual uma tsunami, leva embora. Entendeu? Fora que você tem chuvas enormes numa região, aí depende de cada tempestade, se ela fica mais tempo ou menos tempo numa região, então você tem quantidades enormes. Imagina uma chuva de verão aí do Brasil, só que por algumas horas ou até dias de duração. Então alaga as regiões, então, assim, faz o efeito de tampão nos rios, tá? Então, assim, a água, 90% das mortes, das perdas com relação ao furacão é água. Então, assim, aí não dá para segurar, entendeu? Então, quem mora no litoral é obrigado a sair na faixa litorânea. Quais foram os furacões que você já chegou mais próximo, né, nessa atuação de caçar furacões também? E como que foi essa experiência, Marcel? Olha, o mais próximo, recente, lógico, foi esse o Isaías, que estava aqui literalmente a 30 quilômetros da minha casa, literalmente. O centro dela, a gente pegou chuva e vento forte, mas não pegamos o centro da tempestade. Teve o Dorian ano passado, que foi um categoria 5 extremamente forte. Foi o segundo mais forte, né, na história do Atlântico, só perdendo para o furacão de 1935. Que estava aqui a 100 quilômetros daqui, literalmente a gente conseguia ver ele, então assim, bateu na nossa porta. Agora, que eu vivenciei foi em 2005, quando eu estive aqui no furacão Vilma, tá? Inclusive é inesquecível porque passou no dia do meu aniversário. Tá? Ele foi um categoria 2 aqui, ele também foi intenso, foi um categoria 5, mas ele chegou Esse aqui na furacão Flórida assoprou mesmo. a vela do seu bolo rapidinho, né, Exato, Marcel? exato. Passei por mais alguns, Uhum. Francis, alguns eu passei. E essas informações científicas que vocês levantam são fundamentais justamente para a comunidade em si. Sim, com certeza, né? Por exemplo, o furacão Michael de 2018 estava sendo categoria 4, mas o próprio Mark, esse meu colega, ele presente lá, ele vai atrás da tempestade, ele conseguiu pegar ventos que seriam o necessário para ser categoria 5. Aí o Centro Nacional de Furacões reavaliou e realmente colocou ele como categoria 5. Então, assim, para você alimentar todos os modelos computacionais, você precisa de informação. Então, como é um sistema marinho, não é continental, o furacão é um sistema no mar. Tá? Ele vai para o continente porque o continente está no meio do caminho dele, mas é um fenômeno marinho. Então, você tem um monitoramento ou de embarcações ou de boias, você tem os aviões que entram na tempestade, tá? Do Centro Nacional de Furacões, que soltam as sondas para a gente ter registro e informação. Agora, na chegada em continente, é muito importante os dados para saber mais ou menos como está a situação em continente. Então, aí o levantamento em loco se dá muito importante, né? E até a questão do estudo da tempestade em si, né, da sua variação climatológica, da sua estrutura, todos os componentes que envolvem o furacão, né? Na verdade, eu sempre estudei a variabilidade deles, né? Agora que eu estou aqui, eu estou usando desse meu conhecimento para informar a população, né? Esse trabalho meio jornalístico, né? Informativo, né? Muito Mas importantíssimo, de fato mesmo, Marcel. Inclusive, queria te perguntar, como geógrafo, né, formado pela USP aí, o que você tem percebido das intempéries da natureza, que os Estados Unidos são dos primeiros a serem afetados por essas mudanças climáticas, que vêm lá desde o derretimento de calotas polares, tem se agravado a cada ano e a cada década, e isso é preocupante? não é, não tem. Tá. Nós temos aí, nos anos 20 do século passado, 1920, 1930, tivemos mais furacões do que tem agora, né? Então, assim, não tem aumentado o número de furacões, pelo contrário, ele tem sua variabilidade natural, tem épocas que tem mais, tem épocas que tem menos. Os Estados Unidos ficou 11 anos sem ter furacão, isso nunca havia sido registrado antes. Tá? Então, nós temos dados confiáveis desde 1851, tá? Oficiais confiáveis. Você não consegue ver nenhum tipo de aumento de intensidade nem de variabilidade. Pelo contrário, você identifica períodos que foram até mais intensos do que hoje em dia, tá? Então, assim, muito por conta, porque
Porque muito por conta dessa questão do clima, viu, Reinaldo, é política, não é científica, tá? Essa questão de derretimento de calotas polares, isso não é muito verdade, isso aí, porque falta entendimento da população. Correto. Tá? Para vocês especialistas, vocês conseguem enxergar essa realidade que a população geral não, porque ela vai consumir uma informação política, né? Exato. O próprio órgão IPCC, que fala das mudanças climáticas, é um órgão político da ONU, não é um órgão científico. Tá? Eu conheço até alguns cientistas que participaram no começo do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e que recusaram, falaram, não é isso que eu falei, entendeu? Retiraram o nome, eu conheço pessoalmente. Então, assim, a gente sabe que é mais manipulação de dados, mais questão política envolvida do que questão climática, tá? O clima vai muito bem, obrigado, as variações são naturais do clima, o homem não interfere. No máximo em escala local, que é a nossa questão das cidades, né? Então, a gente cria o nosso microclima nas cidades. Aí sim você tem uma interferência, né? Eu fecho aqui a porta da minha casa, faço ar-condicionado, entendeu? Eu coloco uma fonte na porta da minha casa para dar uma modificada, entendeu? Aí sim, faço algumas árvores, alguns parques para criar um pouco de sombra, né? Porque a árvore não gera chuva, né? Então, algumas questões climáticas que são colocadas não são verdade, né? As pessoas acham que se você plantar árvore vai criar chuva, ou vai esfriar o ambiente. Não é verdade. Senão você plantaria no deserto e faria chover no deserto. Tá? A árvore está ali porque chove, não o contrário. Tá? A Amazônia está ali porque chove. Não o contrário, não é que chove não por causa da contrário, Amazônia. entendi. Aliás, esse debate agora, né, aqui no Brasil, em relação a questões da questão da preservação da Amazônia, é o que mais está em evidência. Acredito que você também tem visto aí nos Estados Unidos, né? E esse é um problema complexo mesmo, porque a gente tem a degradação ambiental, mas também tem a própria manipulação da informação, e saber separar isso às vezes não é tão fácil, se a pessoa principalmente não se informar. Não, porque uma coisa é problema ambiental, isso sempre teve e sempre vai ter. Tá? O ser humano ele está sujeito, ele vive no meio ambiente chamado planeta Terra. Né? Então, assim, ele sempre esteve sujeito às intempéries do tempo e vai continuar, independente da nossa tecnologia. São forças da natureza que são impossíveis de você controlar. Tá? A gente praticamente não entende, quanto menos controla. Tá? Então, assim, problema ambiental sempre vai ter. Sempre estamos sujeitos à mãe natureza. Tá? Então, assim, sempre vai ter momentos que vão ser mais frios, momentos que vão ser mais quentes, momentos que tem mais furacão, menos furacão. Sazonal, entendeu? O período de degelo do Ártico, todo ano o Ártico descongela, então isso não é problema. Tá? Então, assim, eu conversei com a maior especialista do mundo, uma canadense, a Susan Crockford, de ursos polares, ela também comenta, fala, não tem disso da população está acabando, né? O nome científico do urso polar chama ursos marítimos, porque ele nada, ele basicamente vive na água. É o nome científico da espécie. Certo. Então, assim, não tem questão, o degelo está matando os polares. Não está. Tá? Ele tá aumento considerável de ursos polares. O que acontece se você tem aumento da caça de ursos polares, você vai ter uma diminuição, entendeu? Então, mais o homem é responsável e não questão climática, né? Ou que o homem esteja alterando o clima, que não é verdade. Nós alteramos nosso microclima. Agora, do planeta, são forças planetárias gigantescas. Você não tem como ter interferência nisso daí, entendeu? Para concluir, Marcel, a gente tem aí hoje 2,8 milhões de infectados por coronavírus nos Estados Unidos e 130 mil mortes, né? Como que vocês estão lidando, você também que está aí, ao mesmo tempo com a pandemia, a preocupação com os furacões, como que é o estado de espírito aí do pessoal? Bem diferente do Brasil, tá? Primeiro que o brasileiro ele é muito dependente do governo. Tá? O espírito americano, norte-americano, ele é mais livre, né? A famosa terra da liberdade, né? Não porque o Brasil às vezes é a terra da libertinagem. Você literalmente faz o que você quer, a hora que você quer, né? Mas aqui não. Aqui é a terra da liberdade, porque a liberdade vem com responsabilidade, né? A liberdade vem com responsabilidade. Então, assim, aqui é muito normal, você vai num parque próximo aos canais, aqui, tem uma placa ali, não tem nenhum funcionário do parque, tem uma placa, olha, cuidado, se você entrar nesse rio, aqui é correnteza forte, você vai ter acidente e a gente não é responsável por isso.
Uhum. Acabou, tá a placa aí. Se você caiu lá, o problema é teu. Eu já falei, entendeu? Aqui não, a gente Então, vê a placa e leva a família inteira para nadar, né? E leva depois para vai colocar a nadar culpa no dono da no área, vai prefeito. processar, pedir No indenização. prefeitura, exatamente, vai processar o governo, o dinheiro que sai dos nossos impostos, entendeu? Então, é uma mentalidade diferente. Então, aqui, como você tem uma menor dependência do governo, então você tem uma menor garantia de sustento. Tá? Aqui é praticamente a iniciativa livre que toma a nação. Então, assim, a região que eu moro, no sul da Flórida, é uma das mais atingidas do país, mas a vida continua, entendeu? Eu vou trabalhar todos os dias, tenho colegas de profissão que pegaram o Covid, ficaram afastados alguns dias, Uhum. tá? Então, assim, não conheço ninguém que teve caso grave. Então, assim, muito... A população lida de uma forma diferente. Você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai receber, não vai viver, Uhum. entendeu? Então, tem que Uhum. trabalhar. Entendeu? Aí o pessoal toma algumas precauções, tipo, lavar a mão constantemente e tal, mas é diferente a sensação, não é desse medo que tem no Brasil. Aqui é mais de, tipo, enfrentar a situação, né? Trabalhando, se esforçando e se adaptando às novas condições. E não... Aliás, Marcel, o brasileiro que... Agora é lógico, né? As viagens estão suspensas, mas o brasileiro que pensa em ir para os Estados Unidos a trabalho ou vai morar em regiões onde os furacões são mais presentes, podem acompanhar o seu canal aí. Eu queria que você falasse um pouquinho a periodicidade das suas postagens, como que funcionam essas informações, porque é importante. O brasileiro sai daqui com uma cultura, aí é totalmente outra e tem que se adaptar, Tudo ainda bem? mais aos furacões. Tô aqui para tirar eu tenho um dúvidas grupo no sobre o WhatsApp furacão aqui, né? Isaías que está Tudo chegando sobre aqui na furacões. Flórida, Eu tenho um canal no tá? YouTube, Marcel Ligabou, tudo sobre furacões. Eu não posto Assim que tanto, vocês só quando tiverem tem dúvidas, algumas forem imagens, postando aqui nos vídeos, comentários, alguns eu posso... monitoramentos específicos de algum furacão, como eu fiz esses últimos dias no Isaías. O Instagram é mais fácil você postar, fazer vídeos instantâneos, né? Eu posto todo dia alguma informação. Lógico que agora é mais com relação aos furacões que estão acontecendo, mas quando está fora da temporada dos furacões, eu posto curiosidades, eu tento ensinar um pouco sobre o sistema, quase que diariamente no Instagram, né? E o grupo de WhatsApp, estou sempre tentando ajudar o pessoal com informações, né? Também eu informo o primeiro grupo, depois eu ponho no Instagram, no Twitter, tá? Como Marcel Ligabou também, tá? E no Instagram é Prof. Marcel Ligabou. Tá? Então, assim, obrigado pelo espaço que você deu aqui. Os brasileiros, eles têm a dificuldade com a língua. É um povo que nós somos muito acalorados, né? Nós somos muito exaltados. É um povo muito exaltado, né? Tanto pela nossa colonização italiana e por aí vai. Então, é um povo que fica muito desesperado e perde o foco, né? Então, assim, quando tem algum problema iminente, como a passagem do furacão, você tem que trabalhar com o seguinte: ao contrário do que se pode ter um problema com o vírus, que você não sabe onde ele está, não sabe quais as consequências dele, o furacão a gente sabe onde se forma, sabe como ele evolui, consegue identificar quando ele evolui. Então, assim, a gente tem todas as armas necessárias para brigar, para se proteger com ele. Então, não precisa pânico. Então, não espalhe informações que não são válidas. Tá? O que é mais na moda hoje em dia é de aplicativo. Tá? Muita gente fica postando, coisa de aplicativo e tal. Não segue isso. Sempre os dados oficiais do Centro Nacional de Furacões. Você tem uma ideia como a mentalidade do americano é diferente, 99%, numa pesquisa recente, 99% das informações que os americanos buscam quando tem um fenômeno como furacão é através da televisão ainda. Tá? E eles não confiam ainda em aplicativo, entendeu? O brasileiro é quase que o oposto. É o oposto. O brasileiro, o consumo de você se informar pelo aplicativo está matando até o jornalismo sério, viu? Eu sinto isso também, Marcel, porque a gente checa as fontes, a gente vai até o local. Agora, o brasileiro quer consumir a informação tão rápida que ele tem como verdade algo que não é, né? Exatamente, porque assim, aquilo que eu falei no grupo, eu tive que bloquear os comentários do grupo, tá? Tinha aí 250 participantes, porque as pessoas começavam a dar a opinião delas. Desculpa, eu falei, olha, eu nunca pensei em ter que fazer isso, mas vou bloquear para comentário, porque isso aqui não é um grupo de opinião de vocês. Sim. É um grupo que eu montei para eu ajudar vocês. E de repente estão questionando a sua própria formação como um pesquisador da área que sabe o que está falando, rebatem a sua informação, né? Aí
eu não estudei 15 anos para nada, entendeu? Estou fazendo isso de boa vontade, entendeu? Então, assim, essa dificuldade do brasileiro é muito visível quando você compara com outras culturas. Mas nós somos assim, né? Eu acho que a gente deveria repensar o modo como a gente age, que, por exemplo, voltando nesse assunto que você tocou, que é muito importante de impacto ambiental, assim, a gente fica falando tanto do ursinho polar, que eu citei, tanto da Amazônia, mas em São Paulo, que eu sou de São Paulo, tem um esgoto a céu aberto chamado Rio Tietê e Rio Pinheiros, e ninguém faz nada. Esse é o problema ambiental, entendeu? Está na nossa porta. Por que a gente joga lixo no chão? Isso faz criar doença, bactéria, proliferar sujeira. Então, assim, o problema é muito mais a gente olhar para a gente mesmo, o nosso comportamento, do que o problema ambiental em si. Nós criamos ele, né? É só para te dar um dado. Se você não mandar mais esgoto no Tietê, em 10 anos, sem fazer nada, ele já vai despoluir. Sem fazer nada. Só para de mandar esgoto para ele. Acabou. Entendeu? Então, assim, a gente fica nessas questões políticas, Amazônia, 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 quando que no nosso quintal a gente encontra problema que afeta as nossas vidas, né? E até entra na questão de animais também, abandono de animais, tudo isso é impacto ambiental, né? Aqui a questão dos animais, aqui você encontra aqui no meu condomínio, todo dia quase alimento pato, tem esquilo, tem tudo que é animal aqui. Né? Por quê? Porque ele sabe que ninguém vai traficar o animal, ninguém vai roubar, porque é crime também, entendeu? Então, assim, o Brasil é uma terra abençoada, mas o que nós fazemos com ela é de chorar, né? Cada esquina você encontra um cachorro abandonado, um gato abandonado. Isso é um problema ambiental. E ninguém fala nada. Estão preocupados com o ursinho polar no Ártico, que realmente não tem esse problema. Pior de tudo é isso. É que daí é bonito, né? É chique você trazer uma coisa para você e não tá abandonando um cachorro na esquina depois. Porque assim, a desconexão nossa, da nossa sociedade com a natureza é muito grande. Então você cria a noção de problema, porque você tem um distanciamento. Tem um geógrafo amigo meu que fez uma pesquisa uma vez na escola primária, aluno, se eu não me engano, de 7, 8 anos de idade, fantástica pesquisa. Ele perguntou literalmente para as crianças, de onde vem o leite? Você sabe que 80% das respostas? Da padaria, do mercado. Nossa! Então, quer dizer, você tem que ensinar a criança que o leite, né, vem da vaca ou de outros animais, entendeu? Então, quer dizer, o distanciamento da natureza é tão grande que faz com que você possa fazer o que quiser com ela, ou criar os seus próprios problemas, porque você se distanciou dela. E agora em tempos de fake news e distorção da informação, isso fica muito mais fácil com as redes sociais. Muito mais fácil. Aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça, você tem um contato maior com a natureza, né? O respeito ao ambiente que você vive. É maior do que, não que seja perfeito, todo lugar tem um problema do mundo. Mas é diferente do que no Brasil, né? A gente falta um pouco, é engraçado, a gente falta um pouco de conhecer o nosso próprio país. Não só de viajar, né? Porque muito brasileiro conhece a Disney, mas não conhece o interior do Brasil, né? Mas mais do que isso, entender a sua geografia, entender como que a sua população vive, quais são as dificuldades, entendeu? Então falta muito isso ainda no brasileiro, não conhecer o seu próprio país, então não vai conhecer quem você também é, quais são os seus problemas. Entendeu? E ficam acreditando em desilusões, às vezes que vindas até do exterior para o nosso país, né? Legal, olha, nós conversamos com o Marcel Ligabô, ele que é geógrafo formado pela USP, climatologista especializado em furacões, reside lá no sul da Flórida, e você pode conhecer um pouquinho como que é esse trabalho dele, né, de alerta à comunidade brasileira que reside lá nos Estados Unidos contra os furacões e a importância de consumir informação de fontes oficiais. Seja de um pesquisador como ele, sejam de sites oficiais ou televisão, porque as mídias sociais, os aplicativos hoje estão sendo um problema sério de desconstrução da informação. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí, Marcel. Obrigado. Eu vejo aqui por fora que os ventos aumentaram um pouco, aqui na região sul da Flórida, mas bem longe do que poderia estar, né?